Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula número 5. Aula número 5, a gente vai tratar da educação ambiental, levando em consideração os estágios de desenvolvimento da criança. Tenham um ótimo aproveitamento, uma ótima aula e até a aula remota. Tchau, tchau. Bem, aula 5, capítulo 1, Educação Ambiental, levando em consideração os estágios de desenvolvimento das crianças. Nesse momento, nós vamos começar a tratar aqui, para falar desse assunto, entender os referenciais da organização escolar, tanto no Brasil quanto no Japão, do ensino da educação obrigatória, né? Então, nós vamos ver como que está estruturada a organização obrigatória no Brasil e no Japão. Bem, no Brasil nós temos ensino obrigatório dividido em duas etapas do Fundamental 1, Fundamental 2. No Brasil, aqui, nós temos, a partir dos 6 anos de idade, o primeiro ano do Fundamental 1, depois, na sequência, segundos, terceiros, quarto e quintos anos, terminando com 10 anos. A partir dos 11 anos, Fundamental 2. Né? A partir do sexto ano, para 11 anos, assim vai o sétimo ano, oitavo ano, nono ano, 14 anos. E essa educação obrigatória no Japão? Nós temos a seguinte divisão, também a partir dos 6 anos, o primeiro ano, só que lá nós ganhamos um ano a mais do Fundamental 1. Então, eu tenho, a partir do primeiro ano de 6 anos, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto ano do Fundamental 1, terminando com 11 anos. E aí eles têm o ensino ginasial de 3 anos a partir de 12 anos de idade. São 3 anos, o primeiro ano, segundo e terceiro ano do ensino ginasial. E aí vai até os 14 anos de idade também. Quando nós trouxemos, né, toda essa metodologia e fizemos uma transposição, não era simplesmente transpor, na verdade, né? Era entender a realidade de lá, a realidade daqui, fazer as devidas adequações em todos os aspectos necessários ali, né? De organização escolar, currículo, legislações, etc. Mas aí nós usamos a palavra aqui transposição. Então, na transposição da metodologia que nós encontramos no Japão para o Brasil, né, e de suas múltiplas e diversas realidades, observamos que há de se considerar a escola como lugar social e simbólico, construídos nas diferentes culturas. Portanto, aqui não tratou-se só de transposição, simplesmente. Foi fundamental a compreensão mútua dos pressupostos que formaram as bases da educação e sua forma de lá e cá. Claro que para a formação da educação japonesa e da educação brasileira, considerado todos esses fatores, nós temos muitas diferenças, não é? Mas então nós tentamos nos aproximar daquilo que nós temos de muito mais próximo, que são as crianças, não é? E no sentido da busca da educação ambiental para as crianças é que nós encontramos aí os fundamentos que balizaram aí, estruturaram os nossos trabalhos a partir de então, e é o que nós vamos apresentar aqui hoje, tudo bem? Bem, a partir dessa consideração, tratamos os elementos que estruturaram nossos trabalhos no programa XEM Ambiental, tratando-se da educação infantil, do ponto do desenvolvimento, a infância se caracteriza por intensos processos cognitivo, físico, social, afetivo, cultural e linguístico. Portanto, dinâmica complexa que no processo produz marcas constitutivas da subjetividade, instituindo modos de ser, de estar, de agir no mundo. Bem, nós vimos lá no nosso workshop 1, em janeiro de 2022, uma fala que eu guardei muito e eu, sempre que eu posso eu uso esse vídeo, né? Quando a gente vai falar de educação ambiental para crianças. E nesses primeiros estágios, né, em que a criança ela começa a ter esse contato com a natureza, nós precisamos de poucas palavras, né? As crianças usam poucas palavras, então aí eu considerei aqui. Apesar das poucas palavras, como observa Saramago, para a criança o mundo revela-se
em toda a sua plenitude e possibilidades de suas descobertas, né? Então, nossa escolha, nesse caso, recortando aqui o que Xen Ambiental preparou inicialmente para o Colégio Harmonia, mas a partir da educação infantil aqui, nós fizemos aí um recorte, né? A partir das crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, tudo bem? E o que nós buscamos aí? Na educação ambiental, objetivando esse segmento, essa faixa de idade aqui das crianças. Priorizar as interações, as brincadeiras como eixos estruturantes para a organização de seus tempos e espaços é fundamental para garantir suas ricas experiências para a aprendizagem da vida e ambiental. Bem, considerar cada estágio de desenvolvimento da criança para qualquer projeto em educação ambiental é fundamental, sem perder o foco para a realização sistemática a todos os grupos etários, considerando o ensino fundamental do ciclo 1. Então, nós vamos aqui fazer as seguintes divisões aqui, entre primeiros, segundos e terceiros anos, né? As crianças, nesse estágio, conseguem cultivar diversos pontos de vista e pensamentos por meio de verificações comparativas, focando nos pontos comuns e diferentes dos objetos da natureza e de seus fenômenos. Destas descobertas, quais relações entre eles e como esses objetos se interrelacionam, né? Bem, nesse estágio a gente busca principalmente o quê? Elevar a sensibilidade, o interesse e a curiosidade das crianças. Nós buscamos elevar a reflexão sobre a grandiosidade da natureza e a importância da vida. Nós procuramos elevar o relacionamento entre si e o ambiente ao seu redor e buscamos elevar o relacionamento entre o homem e o objeto, o ser humano e o objeto, né? Então, nesse aspecto, nós procuramos, então, elevar aí todos os sentidos da criança, né? Olfato, visão, tato, audição, paladar. Bem, agora nós vamos falar sobre os quartos e quintos anos, né? O que nós buscamos incentivar aqui nesse estágio na educação ambiental, tudo bem? As crianças nesse estágio conseguem reconhecer as coisas, direcionando até certo ponto. Conseguem pensar e analisar, colocando uma certa distância entre o objeto. Conseguem resolver os problemas sobre os eventos concretos existentes e conseguem executar certas atividades mentalmente. Nos quartos anos, torna-se importante adicionar capacidades ao processo de aprendizagem, cultivados desde o terceiro ano, ou seja, além da capacidade de comparar e perceber pontos em comum e as diferenças existentes nos objetos e fenômenos da natureza, também cultivar a capacidade de relacionar as variantes ou alterações dos objetos e dos fenômenos da natureza com seus fatores ou causas. Nesse sentido, então, o que a gente busca para os quartos e quintos anos é incentivar, né, a criança a expandir as experiências através de várias atividades práticas e fazer com que elas aprendam a pesquisar. É o início aqui de ter os primeiros contatos em sistematizar um estudo baseado em pesquisas, né, nesse estágio. A criança, nesse estágio, ela começa a formar os seus pensamentos abstratos e lógicos e hipotéticos dedutivos. Então, a partir daí, compreender que existem várias posições no modo de relacionamento com o homem e com o meio ambiente. Nesta fase, não é somente importante pontuar a crítica, mas que, a seguir, venham as conclusões e sugestão de ações ou sugestões de ações na resolução do problema observado. Muito bem.
a partir dos sextos anos do Fundamental 2, sextos, sétimos, oitavos e nonos, as crianças, nesses estágios, elas começam a desenvolver conceitos mais elaborados e a se deparar com desafios de maior complexidade. Porém, ainda precisam se referenciar no mundo concreto para realizar abstrações e imaginar situações nunca vivenciadas. Precisam se apropriar das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos que se impõem como novos desafios dentro da escola e para a vida. Ampliação de seus repertórios, fortalecimento de sua autonomia e do seu protagonismo. Relacionar os eventos ambientais no seu cotidiano com mais profundidade é fundamental para o avanço da aprendizagem nesse campo. Esta abordagem, nós nos apropriamos aqui do currículo paulista, né, do ano de 2021. Então, nós temos que esclarecer no momento o seguinte, tanto a educação infantil inserida nessa nossa apresentação e nessa parte do nosso trabalho, como o ensino fundamental 2, a partir dos sextos anos até os 9 anos, então nós fizemos uma adaptação da XEM Ambiental para o programa do Colégio Harmonia e para os programas dos demais locais que a gente estiver atuando. Por quê? Porque o nosso trabalho todo esteve, durante todos esses anos, estabelecido em cima de materiais para o Fundamental 1, e nos 7 anos, no terceiro e quarto ano, começou a ser implantado na rede municipal para o Fundamental 2. Mas a base teórica aí, que nós nos apropriamos, e os conceitos, e as abordagens, os pressupostos, nós conversamos, né, com o currículo paulista, e o que consta, né, a partir de BNCC, a partir do ano de 2021, tudo bem? Nesse sentido, que nós buscamos aí elaborar para a educação ambiental nessa fase do desenvolvimento da criança, né? Oportunizar o desenvolvimento e o aprofundamento de conhecimentos, valores e atitudes no campo da aprendizagem ambiental. Desenvolver práticas no seu cotidiano, ações e práticas que colaborem no desenvolvimento sustentável a partir do seu lugar. Relacionar as atividades cotidianas globalmente em suas sociedades. Estimular o desenvolvimento da autonomia intelectual, a compreensão das normas e da vida social. Acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes da informação. Isso aqui nós colocamos aqui nos objetivos muito gerais, né, dentro de todos os segmentos que nós trabalhamos, da educação infantil até o ensino fundamental 2. O que nós vamos ver a partir de agora é a organização, né, dos eixos temáticos, dos conteúdos que nós vamos trabalhar, a partir do que nós vamos privilegiar nesses campos da educação ambiental, a partir da educação infantil, tudo bem? Então, nós temos aqui a tabela 2, que nós temos a adaptação para a educação infantil, dos sistemas de habilidades e comportamentos que seriam incluídos pelas crianças em educação ambiental. Então, para a educação infantil, lembrando que aqui nós estamos fazendo recorte com as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, o familiarizar-se, né, o aprofundamento que a gente vai trabalhar, né? O que a gente vai trabalhar é o meio ambiente muito próximo da criança, nos locais em que ela está inserida, né? O seu ambiente mais próximo do lar, da casa e da escola, né? No sentido mais amplo, né, nós buscamos priorizar o protagonismo da criança, né? Nessa fase, deve-se praticar a escuta ativa, a mediação do processo de aprendizagem e desenvolvimento, fazendo com que o imaginário e a curiosidade se abram intencionalmente, como um mapa de possibilidades educacionais, criando oportunidades, situações, propondo experiências que ampliem, além dos horizontes culturais e artísticos, o contato e a familiarização
com os eventos e fenômenos da natureza. Bem, aqui nós vamos privilegiar, neste primeiro momento, o familiarizar com a natureza, né? Compreender o seu espaço e o do outro. Nesse sentido, quando a gente faz essa relação com o que nós buscamos aqui, no sentido da busca do pensamento, do julgamento da criança na sua atividade desenvolvida e na expressão que ela vai buscar, né? Relacionar-se com os elementos e eventos naturais repetidamente, né? Por meio de brincadeiras, observar a si e o outro, bem como a diversidade de outras vidas na natureza, e oportunizar, expressar o que percebeu e o que sentiu, né? Vamos lembrar que nessa fase nós aqui temos muito poucas palavras, como vimos lá atrás, né? Com Saramago. Então, ela vai precisar ter muito mais o lúdico se apresentando, e uma coisa muito importante, né? A expressão da própria criança, ela precisa acontecer. Eu lembro que no nosso encontro anterior, nós, sobre os materiais que nós fizemos no primeiro bimestre, nós pensamos justamente isso. Vamos trabalhar mais com a produção das crianças, né? Nesse sentido que a gente coloca aqui, né? Quando a gente fala de habilidades, né? Aí no caso, e conhecimento, compreensão que se espera na educação ambiental, é relacionar-se, né? A criança relacionar-se com todos ao seu redor, tratando-se de natureza e sociedade. E também a busca pelo descobrir os mistérios da vida e da natureza, né? Isso é bem legal aqui, porque a gente tem que criar esse ambiente de mistério, de curiosidade e da grande descoberta das coisas. É a idade da grande descoberta das coisas, né? E aqui, ainda tratando-se de aprofundamento, expansão, né? Quando a gente for trabalhar aí com a questão da abordagem na tomada de decisão, na habilidade de execução, em que se influenciam no meio ambiente, né? Nós colocamos aqui como objetivos perceber o quão é importante a natureza na vida da criança, né? E que ela perceba que isso está em todos os lugares, né? Nesse sentido também, é muito importante que inventemos brincadeiras a partir dos materiais e elementos da natureza próximos. Então, é aquela brincadeira com aquela folha, é a brincadeira, né, que você pega algumas folhas e faz um giro com a folha e vamos ver a folha voar, vamos ver a folha girar, enfim, os elementos próximos da criança que você possa fazer brincadeiras com ela. Tabela 2 do nosso caderno, aqui nós pegamos estes elementos e essas abordagens a partir das considerações e objetivos que Shimane tratou com a gente nesse período que a gente fez os estágios no Japão, né? Então, nós, quando trabalhamos primeiros, segundos anos, nós vamos falar aqui de aprofundamento e expansão nessa idade, né? nessa faixa etária. E aqui a gente também continua com o meio ambiente próximo, né? O que a gente busca no objetivo mais geral, é oportunizar aos alunos, às crianças, o maior número possível de ocasiões de contato com ela e a natureza, onde a gente busca familiarização com os eventos e fenômenos naturais, homem e sociedade, para cultivar a sensibilidade através das experiências, elevando a percepção para com a natureza, para com as pessoas e para com a sociedade, né? Nesse sentido, os objetivos aqui, quando a gente trata de sensibilidade sobre o meio ambiente, familiarizar-se com a natureza, a sociedade de sua localidade, procurar se relacionar voluntariamente. Isso é muito importante no trabalho da educação ambiental, né? A gente trabalha sempre com que essa espontaneidade das ações, das atitudes das crianças, no sentido da educação ambiental. Nós temos, e vamos falar lá na frente de avaliação, um sentido diferenciado da avaliação na educação ambiental, né?
E a criança buscar suas atitudes e ter essas atitudes de maneira voluntariosa, essa busca ela é muito importante, né? Perceber os mistérios e o quão é divertido a natureza na questão, né, de recorte, pensamento, julgamento e expressão, né, como objetivos nós temos procurar se relacionar repetidamente, familiarizando-se com a natureza existente na localidade, pensar e inventar por si próprio as brincadeiras, utilizando os materiais e a natureza ao seu redor, né, e refletir sobre elas, né? Observar os animais e plantas das proximidades e expressar o que percebeu, o que sentiu, as palavras, os desenhos, as ações, as peças teatrais, tudo bem? Perceber, quando a gente trata, então, aqui, né, de conhecimento, compreensão, percepção, perceber os mistérios e o quão é divertida a natureza a partir das plantas, dos animais, dos arredores, dos eventos naturais que elas estão ali, né, convivendo, das diversas mudanças da natureza pelas estações do ano, por exemplo, relacionar-se com as pessoas ao seu redor, com a sociedade, com a natureza, reconhecer por si mesmo e perceber os seus pontos positivos e suas possibilidades futuras, né, de interação com a natureza. Na questão da tomada de decisão, habilidade de execução, que influenciam o meio ambiente, é perceber que a natureza está ligada à sua vida através das atividades de observação e criação de animais, cultivo de plantas, e tratar dos seres vivos e plantas com cuidado. Utilizar repetidamente os materiais ao seu redor, inventar maneira para que não haja desperdícios e procurar valorizar os materiais. Isso tratando-se, então, de primeiros, segundos e terceiros ano familiarizar-se. Tudo bem? Aqui nós temos um exemplo, né, de uma brincadeira típica do Japão e que a gente pretende fazer aí com vocês, né, nos próximos atividades aí dos próximos bimestres, que é a brincadeira fazendo dorodango, né, que são bolas de barro. E aí vocês vão ter detalhadamente no livro de vocês como é que a gente trabalha quando a gente trabalha com essas bolas de barro, né? E é importante aqui a gente observar, por exemplo, textura, cor, né? Se ela é mais impermeável ou se a água passa mais direto, se ela tem mais liga ou se ela é mais solta porque tem mais areia, ou se tem mais barro, se tem mais argila. E é uma brincadeira que vai aí aguçar as percepções da criança de todos os sentidos, estéticos, do tato, do olfato, né? É bem legal e a gente vai trabalhar isso aí numa das nossas atividades, né? Bem, tabela 2, parte 3, vamos só corrigir uma coisa aqui para a gente poder ler, senão a gente não consegue ler esse trecho aqui. Ó. Parte 3 de nosso caderno de teorias, sistema de habilidades e comportamentos adquiridos, agora quartos anos, né? Nos quartos anos, buscamos oportunizar aos alunos um grande número de atividades para abordar os eventos naturais e sociais e sensibilizá-los, a partir dessas experiências, capacitá-los a pensar sobre o modo de como deve ser o ambiente natural e social da sua região, né? Aqui nós estamos trabalhando com aprofundamento, conhecer e pensar já nos quartos anos, né? Nós estamos ampliando um pouquinho, meio ambiente e sua região. Saímos da localidade primeira dele e estamos indo para a sua região, enquanto objetivos. Que a criança busque possuir interesse e curiosidade em relação ao ambiente natural, social da sua região e das proximidades, que ele consegue se relacionar, né, com vontade. Lembra da questão que a gente acabou de falar, dele voluntariamente entrar e executar trabalhos e participar de atividades? Aqui é relacionar com vontade, é nesse sentido aí. Nós deixamos aqui a tradução literal, ficou meio estranho, mas é isso aqui, tá bom? A gente depois pode dar uma consertada aí.
emocionar-se com o esplendor e o mistério da natureza e possuir o sentimento de valorizar a vida e a natureza. Perceber, através de várias atividades, experiência, os pontos positivos, os problemáticos do meio ambiente local e da região. Perceber o que está profundamente relacionado com a vida dos homens e com o meio ambiente e sobre as invenções e os esforços dos homens para a construção de um ambiente cada vez melhor, né? Sustentabilidade. Expressar de maneira fácil de ser entendido sobre o tema e o seu pensamento, né? Essa busca é muito importante aqui, né? Realizar entrevistas, observação, pesquisa com objetivos muito claros e coletar e escolher as informações que nós vamos trabalhar. Também compreender sobre as características e a situação atual do ambiente natural e social das regiões e das proximidades em que você vive. Compreender que as suas vidas são constituídas pelo esforço das pessoas que procuram construir um ambiente cada vez melhor na região. Lá na frente, a gente vai trabalhar como a gente estrutura as atividades e a gente faz aqui essas divisões segundo esses objetivos, inclusive nos eixos, nos temas, né, ou nos conteúdos que a gente chamaria, mas nos eixos a gente busca muito essa questão, né? Da sustentabilidade, da melhoria, sempre é a busca da educação ambiental pela melhoria das condições do ambiente em que se vive. Perceber através das atividades de observação, criação de animais e cultivos de plantas que suas vidas estão constituídas sobre um relacionamento profundo com a natureza e valorizar os seres vivos e as plantas de sua localidade, que é o que nós falamos na aula anterior, né? Se um ser se desarticula deste sistema, lembra da aula que nós falamos de sistema? É disso que nós estamos falando. Quando um ser se desarticula nesse sistema, todos os outros seres serão desarticulados. Então, é importante perceber, né, através da revisão da sua vida cotidiana, a questão do lixo, da água, de tudo, né, que envolve a natureza, a sociedade, que a sua vida, né, ela abundante, ela está apoiada por recursos limitados, né? Então, nós temos que valorizar os materiais que nós usamos nessa nossa vida cotidiana, tudo bem? Aí nós colocamos um exemplo, né, de uma atividade que nós fizemos no Centro de Educação Ambiental do Parque Ecológico da Moçota, com os cortusanos, que eram os seres vivos da Terra, né, e eles estavam vendo ali a minhoca, vendo qual era como a minhoca vivia, qual era ali a vida da minhoca, como a minhoca colaborava para a natureza, né? Então eles falaram várias histórias aí, né? O pai pescava com minhoca e de que eles já tinham visto minhoca na casa deles, alguns, outros não, outros nunca tinham visto, enfim. Essa atividade de buscar os seres vivos próximos a eles. Tabela 4 do nosso caderno de teorias, quintos anos. Aqui ainda os conceitos e os objetivos gerais elaborados por Shimane. Para os quintos anos, né, a gente busca, como objetivo geral, conduzir, né, as crianças para uma compreensão das relações entre causa e efeito das relações mútuas, formando uma capacidade de resolução dos temas, né, dos conteúdos que a gente trabalha, né, nas questões que a gente busca e que a gente encontra. Ao confrontarmos, né, todos esses eventos relacionados ao ambiente, né? Então, dentro disso, o que nós buscamos enquanto objetivos aqui, que é o pensar e o agir no aprofundamento, a gente trabalha a partir dos quintos anos, né, meio ambiente do Brasil e da Terra, né? Relacionar-se com interesse e curiosidade sobre os problemas ambientais que a sociedade
né, atual ou as regiões próximas possuem, correlacionando-os com a sua vida. Conscientizar que é um membro do mundo natural, que passa a possuir um sentimento de valorizar o ambiente que se envolve, inclusive os outros, né? Encontrar temas dentro do ambiente natural, social, do Brasil e das regiões próximas. Pensar correlacionando o tema que encontra por si próprio com os problemas ambientais das várias regiões. Expressar, de modo a ser entendido, consistentemente por outros colegas sobre o tema e sobre o seu pensamento. Deixar claro que o seu objetivo é coletar e escolher as informações a partir de entrevistas, por exemplo, que ele realiza, ou mesmo que seja pela internet, tudo bem? Compreender as causas de situação real dos vários problemas que envolvem o ambiente natural e social do Brasil e do mundo, baseado na relação com a vida das pessoas, e conscientizar-se das responsabilidades e missões dos seres humanos em relação ao meio ambiente, percebendo que existem as abordagens voltadas para o melhoramento e preservação do meio ambiente e aprofundar a sua compreensão, melhorar o estilo de sua vida e colocar em prática o que deve ser feito, baseado no conteúdo do estudo sobre o melhoramento e preservação ambiental. Perceber que ele, a criança, é um ser membro de uma sociedade sustentável para o futuro e continua a participar ativamente de atividades ambientais da sua comunidade. E aí nós demos um trabalho que foi justamente em busca desses objetivos, com os 500 anos, sobre observação do Rio Paraíba do Sul, trecho Caçapava, onde tinha que se observar tudo o que existia nas margens do Rio Paraíba, naquele trecho, né, que é um trecho urbano, mas que tem ali próximo, por exemplo, criação de gado, de cavalo, e ali o urbano e a vida rural são muito próximas, né? Então, os limites são muito próximos. Então, o que é urbano, o que é rural, como que se convive, inclusive aqui, né? Era muito comum a gente ver gado passando aqui, né? Nessa ponte de vez em quando, né? E aí eles foram fazer observações a partir do rio, como é que o rio naquele trecho passava pela cidade. Ele servia do que ali o rio? Para as pastagens, para os animais, para abastecimento da água da população. Sextos anos, a gente já elaborou, através do Cisem, quais são as habilidades e comportamentos que a gente busca aqui nas crianças nessa faixa etária, né? Em familiarizar e conhecer, nós continuamos no meio ambiente do Brasil e da Terra, mas isso é uma opção que a gente sempre pode rever, do que se aprofundar e de acordo com o desenvolvimento de cada localidade, cada escola ou cada localidade, né? Mas o que a gente busca aqui, de objetivos gerais, é oportunizar os alunos dessa faixa etária o maior número possível de contato com elementos da natureza, objetivando familiarizarem-se com eventos e fenômenos naturais, homem e sociedade, aprofundar e cultivar suas percepções em relação à natureza e à sociedade, né? Nós buscamos aqui, pela sensibilidade, o meio ambiente e consideração para com o próximo, né? Os objetivos em estimular o interesse e a curiosidade em relação ao ambiente, ao seu local, ao seu redor. E aqui nós vamos lembrar o seguinte, é o início do Fundamental 2. Nós temos as crianças em vários estágios aqui. Nem todas as crianças estão na escola desde o ensino infantil. Então, nós voltamos aqui um processo no familiarizar-se, mas com aprofundamentos no Fundamental 2, considerando que nem todas as crianças estiveram lá desde o princípio, né? Possivelmente desde a educação infantil, Fundamental 1, naquela mesma unidade escolar ou na mesma escola. Então, aqui nós vamos fazer um resgate do familiarizar-se, mas com aprofundamentos adequados a essa idade séria, tá bom? A essa faixa etária. Buscamos aqui, no aprofundamento do pensamento, julgamento, expressão e habilidades, buscar a compreensão da natureza existente na sua localidade e na sua vida cotidiana,
observar a diversidade de elementos naturais à sua volta, né? Enquanto conhecimento, compreensão e percepção, nós buscamos aqui que as crianças compreendam as relações entre a sociedade local, a natureza e o que está ao seu redor. E, enquanto tomada de decisão e habilidades de execução que influenciam o meio ambiente, que elas desenvolvam múltiplas atividades que estimulem, incentivem o avanço do conhecimento ambiental local. Para os 7º e 8º anos, né, nesse sistema de habilidades e comportamentos a serem adquiridas pelas crianças, com objetivos gerais, nós buscamos aprofundamento da observação dos elementos naturais e sociais à sua volta e em sua região, relacionando a multiplicidade dos aspectos em que se apresentam, né? A gente busca capacitá-los a observar e pensar sobre os elementos encontrados, né? Aqui nós podemos falar tanto de Brasil como do seu local, né? Podemos ampliar aí, a partir do Brasil, do seu local. Nós buscamos estimular a curiosidade da criança, do aluno, pelos eventos ambientais próximos e distantes. Incentivar aqui, é muito importante incentivar as atividades que desenvolvam a prática da pesquisa, aprofundar a compreensão dos eventos ambientais e a relação desta na sua vida e na sociedade local. Enquanto conhecimento, compreensão e percepção, buscar compreender e que as relações entre sociedade local e os eventos da natureza próximos e distantes da região estão relacionados, né? E, por último, né, enquanto tomada de decisão, habilidade de execução que influenciam o meio ambiente, é a busca pelo aprofundamento, né, por meio de diversas atividades que levem, né, as suas percepções e uma multiplicidade desses eventos que influenciam o meio ambiente. Isso é muito importante aqui. E, finalmente, para os 9º anos, nós vamos ter um aprofundamento maior aqui, de expansão de Brasil para planeta Terra. E nós já falamos aqui em aprofundamento, em pensar e agir, né? Dentro desse estágio, o que a gente busca? Que essas crianças compreendam as complexas relações socioambientais manifestadas nas atuais sociedades, da relação de causa e efeito sobre as ações humanas nos eventos ambientais. Dessa consideração, como objetivos, a conscientização de que somos parte do mundo natural, ampliar o sentimento de valorização pelo meio ambiente, aprofundar os sentidos da pesquisa e da produção de conhecimentos pelos eventos ambientais globais, identificar a dimensão, escalas dos atuais problemas socioambientais nas sociedades locais, regionais e globais. Compreender como os eventos ambientais regionais, locais e globais influenciam-se mutuamente. Quer dizer, a gripe que começa lá na China, em que intensidade, escalas ela vai se refletir em outras partes do mundo, né? Incentivar, né, aí no momento de tomada de decisão, habilidade de execução que influenciam o meio ambiente dele, é incentivar a busca pela melhoria da sua vida, da realização com a preservação ambiental, e estabelecer ações que contribuam para a construção de sociedades sustentáveis, né? Aqui nós vamos tanto referencial que nós trouxemos de Shimane, quanto as adaptações a partir da educação infantil, né, nos estágios de 4 a 5 anos e 11 meses, do Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano, que nós tratamos de fazer aí a adaptação do sistema de habilidades e comportamentos a serem adquiridos pelas crianças, na tabela 2, item parte 1, 5, 6 e 7. Nós devemos aí nos encontrar na aula remota, e aí a gente tem muita dúvida para tirar lá na aula remota, que essa é a nossa base que nós preparamos, por exemplo, o início das nossas atividades, né? É o grande rascunho de como nós vamos pensar em trabalhar os nossos eixos temáticos, os conteúdos propostos ali na educação ambiental. Tudo bem?
Até nosso próximo encontro na aula remota. Um abraço a todos e tchau, tchau.